Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Tudo de forma simples, aqui a gente aprende assim. Vamos para a nossa quarta aula para iniciantes. A quarta aula é falando sobre, ou abordando o tema a respeito, referente ao peão. O peão que é o mais confuso, mas é muito tranquilo. Olha, o xadrez é uma coisa tão interessante. Depois a gente toca na questão do peão aí, porque ele é um pouco confuso, que é para todas as pessoas, crianças, jovens, adultos, pessoas que têm uma idade mais elevada, é para alcançar todos, é xadrez para todos. Eu tenho um livrinho aqui chamado Xadrez para Todos, muito bom esse livrinho. E ele é em forma de, como é que chama assim? Ele é rimado, né? Ele é rimado. E na abertura dele, o autor diz assim: xadrez é um grande jogo que desenvolve a criança, adolescente e adulto, pois todo mundo alcança. Trabalha com a inteligência. É jogo, é arte, é ciência. Quem pratica, muito avança. Então você quer avançar? Pratique o xadrez. Aqueles que não praticam xadrez, eles não avançam. O xadrez ele desenvolve o intelecto. Então, tivemos algumas aulas a respeito do xadrez para iniciante, falando sobre as peças, sobre o tabuleiro, movimento das peças, as capturas. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o peão. E diz que o peão é o mais confuso, mas por que ele é o mais confuso? Quando nós observamos a posição que ele fica, tudo beleza, tranquilo, posição normal. Mas a forma de andar, ele é lento, é a menor peça. É a peça que menos vale no tabuleiro. Mas tem momentos que se agiganta, fica igual a um gigante. Então, aqui estamos com os peõezinhos. Vamos colocar todos. Bom, daqui a pouco a gente coloca mais. Vamos deixar só 3 no tabuleiro por enquanto. Cada um tem a sua coluna para andar, né? Coluna A até a coluna H. A, B, C, D, E, F, G, H. Então eles têm direito de andar 7 casas apenas, somente 7, porque ele já começa na segunda. Então, aliás, não é nem 7, ele já está na segunda, só tem direito de andar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só anda 6 casas na sua respectiva coluna. O peão que estiver na coluna A só pode andar 6 casas na coluna A. E um lance de cada vez. Somente o primeiro lance é que pode andar 2 casas. Talvez seja isso que o peão é um pouco confuso, mas quem sabe trabalhar bem com os peões, sabe dar valor aos peões, então procura protegê-los e fazer lance certo com os peões. Dizia um grande mestre que os peões são a alma do xadrez, dão vida ao xadrez. Se tirar os peões, nem proteção tem, porque os peões servem de proteção para o rei. Quando você faz o roque, os peões estão ali protegendo. Roque feito, os peões estão protegendo. Peão protege, peão captura, peão avança, peão se transforma em grande peça. Então, como é que ele captura? Comentamos que ele anda somente para frente. A captura do peão é na diagonal. Se tivermos nessa posição aqui, vez das brancas, pode capturar. Está andando para frente, mas a captura é diagonal. Essa é a regra do xadrez. Ou para a direita, ou então esquerda, mas a captura na diagonal.
anda para frente e captura na diagonal. Pode capturar peão, pode capturar peça, qualquer peça ele pode capturar. Se tiver na sua frente, peça ou peão, ele captura. Não tem isso não, pode ser dama, ele é pequenininho, mas na hora de capturar ele vai lá e captura. Então, captura na diagonal. O primeiro lance dele, do peão, pode ser uma casa ou então duas casas. Não é uma regra obrigatória você andar duas casas no primeiro lance. Não. É opcional. Pode andar uma ou pode andar duas. Você jogando sua partida, vai escolher qual é o melhor lance para você ao jogar com os peões. Se é uma casa no primeiro lance ou duas casas. Tudo vai depender do seu plano ou da sua estratégia. Você fez um plano de jogo e naquele plano a estratégia é uma casa, porque vai colocar as demais peças, posicionando-as no tabuleiro, coordenando-as para alcançar um objetivo. Então o peão, uma casa só, vai ajudar na sua estratégia, no seu plano de jogo. E se você fez uma estratégia para, ao andar dois peões, alcançar seu objetivo, você anda duas casas no primeiro lance. Tanto faz ser o primeiro lance na abertura, andar duas casas, como também os outros peões, se ainda não se movimentaram, ao chegar a sua vez de jogar, mesmo que tenha andado duas casas com um peão, pode andar também duas casas com o segundo, duas casas com o terceiro, vai depender da sua estratégia de jogo. E lá vai o peão devagarzinho andando na sua coluna, como eu disse, cada peão anda na sua coluna respectiva. E o primeiro lance é uma casa ou duas. E ele vai se movimentando, só pode andar aí 6 casas à frente. 1, 2, 3, 4, 5. Andou 5 casas. A última casa que ele anda, que é o sexto pulo dele, ali sim, chama-se um peão à promoção. Foi promovido. Chegou o momento da promoção. Quando ele se promove ali, andou como rei e alcançou o topo final, não foi capturado por nenhuma peça, nem também foi bloqueado, atingiu a última casa, ele pode se transformar em, ou pode ser substituído por torre, cavalo, bispo ou dama. 1, 2, 3, 4. Só não pode ser por rei. Por rei não. Mas qualquer uma das peças ele pode ser substituído. Só não pode virar rei, mas qualquer peça ele pode virar. Está na sexta. Como é que acontece a promoção? Olha, você está na sétima, fez seu sexto pulo com o peão, está na sétima. Então você quer promover. Se está jogando uma partida de xadrez oficial, levanta a mão assim, ó, você procura, se não tem uma dama disponível, você quer uma dama, chama o árbitro chega lá, uma dama por gentileza, e tá lá parado, tá lá o seu peãozinho. Opa, faltou trazer o relógio para cá, na próxima hora eu trago o relógio. Então, para o relógio deixa de contar, e você agora vai promover. Aí quando o árbitro chega, o juiz do evento chega com a dama, lhe entrega, se você quiser uma dama. Aí você pega seu peãozinho, ó, pega a dama na mão do juiz, do árbitro, aí leva o peãozinho à última, ou então já coloca direto a dama e tira o peão e faz a sua anotação. Na anotação você está em que coluna? Na coluna Aí faz 8, chegou na oitava, 8 igual a dama. Deixou de ser peão,
e virou uma dama. Caso queira uma torre, é a mesma coisa. Está chegando ao final, pega a torre, coloca lá no lugar da promoção e o peão virou uma torre. Se caso seja um bispo, é a mesma coisa, ou então um cavalo. É o mesmo processo. Chegou na oitava, substitui pela peça que melhor for para o seu plano de jogo, na sua estratégia, certo? Então o peão ele começa bem pequenininho, somente um pontinho ali, ele bem pequenininho, ele começa dessa forma. E quando ele termina dama, rainha, a peça mais poderosa do tabuleiro. Quantos pontos vale o peão? Não sei se já falamos sobre isso, o valor das peças, mas é um ponto. A torre 5, cavalo 3, bispo 3 e dama 9. Tem alguns livros que trazem 10. Então chegou até o final, ele sai peão e se transforma rainha, certo? É como diz o amigo meu que escreveu esse livro, ele até comentando sobre os peões, ele também faz a sua rima, que ele é todo é um livro, ele é todo ensina, é uma didática tremenda, todo na base da rima. E quando ele comenta sobre o peão, ele diz assim, com relação ao peão, ele faz: primeiro tem o peão, esse anda só para frente, podendo andar 2 casas, primeiro lance somente, só o primeiro lance. Depois somente uma casa. Vai em frente, nunca atrasa. É um detalhe, o peão não pode voltar. É peça menos potente. Então é a peça que menos tem poder, anda só para frente, para trás não pode voltar, captura na diagonal e quando chega no final, na última fileira, na oitava, ele deixa de ser pequenininho e passa a virar uma dama. Muitos dizem, o peão é muito confuso, anda só uma casa, pode andar 2, captura em diagonal, quando chega lá última se transforma em... E a única peça que pode se transformar em peça poderosa é o peão. As outras peças você pode mover com elas para onde quiser, elas não deixam, não perdem o seu potencial, não perdem o seu valor. É uma torre, continua sendo torre. Vale 5 pontos, continua valendo 5. Bispo também anda na diagonal. Se chegar na última casa, continua sendo bispo. Cavalo continua sendo cavalo. Mas o peão não. O peão, quando chega na última, ele pode se transformar em qualquer uma das peças. Cavalo, bispo, torre ou dama. Então, a nossa aula fica por aqui, a quarta aula foi a respeito do peão, ele chegando até a promoção. A próxima aula vamos trabalhar sobre a diferença de cheque e checkmate. O que é o cheque e o que é o checkmate. Mas a nossa aula hoje ficou aqui somente com o peão. A forma como anda, a forma como captura. O primeiro lance dele pode ser uma casa ou pode ser 2. E quando chega na final, ele é promovido. Gostou? Dê seu like e se inscreva no canal.